E tem mais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós sabemos a quem nós temos pedido. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Muitos se dobram diante de uma estátua e nós nos dobramos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, que nos abençoa, que nos dá vida e vida com abundância, né? Quando essa palavra ela veio a Isaías, eles estava assim: o Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Nós devemos ter confiança unicamente no Senhor Jesus. Ele é poderoso, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o nosso príncipe da paz. Ele enviou o seu filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Então, você que está ao alcance da nossa voz nesta manhã, não temas, porque se você crê nesse Deus, como nós cremos, e sabemos que ele há de fazer alguma coisa por nós, você também não tem nada que temer. Ah, mas irmã Silvânia, eu estou passando por problemas. Você vai passar por problemas. Mas o Senhor, ele vai passar juntamente com você. A irmã Érica foi para um lugar muito longe, né? A missionária Érica saiu daqui, né, do Rio de Janeiro, da região dos lagos, e foi lá para outro lugar muito longe. E eu tenho visto como Deus tem tido cuidado para com ela. Verdade. As coisas que o Senhor tem feito na vida dela. Ana Kézia, Deus mudou, né, o quadro dela de todas as maneiras. E ela não deixou de confiar no Senhor de nenhum momento. Irmã Tessia, oh meu Deus, o que falar, né, irmã Tessia, das coisas que você passou? Verdade. Das tristezas, dos contritos dentro dos corações, mas ela é confiante na palavra do Senhor, porque o Senhor ele fala dessa forma: não temas, não te assombres, porque eu sou contigo. Aleluia. E se eu falo que Deus é comigo, como é que eu vou falar, não, eu não confio? Mas muitas vezes na nossa vida, como eu te disse, o nosso coração é enganoso. Nós podemos dizer assim: Jesus me esqueceu, Deus me esqueceu. Mas ele não se esquece dos filhos seus, não. Como eu li lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. E ele escuta a minha e a tua oração nesta manhã. Pela madrugada, eu fui dormir meia-noite, eu disse assim: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Sou tão pequenina, sou um grão de mostarda, né? A minha fé é tão... acho que é menor do que um grão de mostarda. Mas diz a palavra também que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar o rio, né? O mar se abrir, um monte transportar para lá e para cá, né? Porque nós conhecemos o Deus que nós estamos servindo. Ah, tem câncer, tem várias doenças. O Covid veio, levou muita gente. Nós sabemos, mas o Senhor ele esteve conosco todo o tempo da nossa vida. Louvado e engrandecido ao nome desse Deus maravilhoso. Grandes coisas, irmãos, o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Quando eu fui ao médico, o médico disse que poderia estar com um probleminha no coração. Eu pensei: Senhor, fiquei temerosa, mas eu preciso, tem que fazer os exames. Mas tem que fazer exame, claro. Mas eu descansei no Senhor. E eu pensei: Senhor, seja feito segundo a tua vontade. E eu desacelerei porque eu precisava, eu estava muito acelerada, eu precisava desacelerar um pouco. E meu pastor já tinha falado isso há um tempo. Desacelere, irmã Silvânia, a minha pressão está muito alta. E eu coloquei no meu coração assim: Senhor, eu não passei no concurso. Então, Senhor, eu vou fazer... não quero voltar mais para a sala de aula. Mas entendam bem, irmãos, não é porque eu não passei no concurso. É porque o meu tempo acabou. Eu quis também dar um basta nesse tempo. Porque eu estava me afadigando, eu estava muito acelerada, então eu tinha que dar uma parada. E eu disse assim, conversei com a minha filha Rila, disse assim: Rila, posso trabalhar com você? Ela: mãe, você não vai querer. Eu vou querer em nome de Jesus. Porque quando Deus me colocou no fogo, me colocou
no mais ou menos, me colocou no muito. E se ele tiver que me colocar no pouco de novo, amém. Eu sempre falei isso. E eu louvo a esse Deus porque ele tem nos sustentado, nos guardado, nos cuidado. E eu disse, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Eu vou trabalhar com Rila. E já tem um aluno, irmão. Já tem um aluno. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Mas dentro da minha casa, no meu tempo. Por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos ensina. Ela nos capacita, nos fortalece. E eu estou muito feliz por isso. Então, quando veio este tema para mim, eu estava até ensaiando esse tema, eu fui propício, né? Tema, não temas. E eu fiquei muito feliz, irmãos. Porque se eu confiar nesse Deus de todo o meu coração, ainda que não apareça nenhum aluno, mas se eu confiar nesse Deus, ele não vai deixar faltar nada. Nada, 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 nada. Ele deixou você faltar alguma coisa na sua vida, irmã Érica? Irmã Sônia, irmã Késia, está lá trabalhando, pensava que não ia conseguir, mas está lá trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas dificuldades nós já passamos. A irmã Gorete, eu lembro de uma vez que ela estava no hospital e eu pedi oração para as irmãs. Senhor, entra lá de providência. Olha, ela passou por um grande problema, uma grande dificuldade. Desculpa estar falando, tá, Gorete? Mas é o que a gente lembra, né, das bênçãos do Senhor em nossas vidas. É verdade. E como o Senhor ele escuta a minha e a tua oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ali ela passou por aquele processo, porque foi um processo muito dolorido. Mas o Senhor estava ali com ela todo o tempo da vida dela. Porque ela quis que o Senhor estivesse, porque ela optou por servir ao Senhor Jesus. E ontem, na consagração, eu ouvi assim a irmã falando, não fui eu que aceitei Jesus, mas foi Jesus que me aceitou, irmãos. Porque eu sou serva do Deus vivo, eu sou serva. Porque ele me chama, ele diz que nós somos servos, mas ele me chama de quê? De amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos filhos desse Deus maravilhoso. E por que ele não vai estar conosco todo o tempo de nossas vidas? Está aqui, não temos ocasião nenhuma. Pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir pobreza, pode vir peste, mas o Senhor está conosco todo o tempo da nossa vida. Aleluia! É motivo, irmãos, de nós estarmos glorificando todos os dias de nossa vida. Eu vejo Kelly, né, nessa força toda. Eu gosto de citar as irmãs, porque é o que eu convivo, é o que eu vejo. Né? As irmãs passando por tudo e glorificando esse Deus. Kelly, continua nessa sua força. Deus é contigo todo o tempo da tua vida. Olha de onde Deus te tirou, para onde Deus te trouxe. Olha o que você faz dentro da igreja. E se você faltar, Kelly, é um pedacinho que sai também, que falta, né? Nós somos uma engrenagem. Louvado seja o nome do nosso Deus. A irmã Sônia é tão quietinha aí no cantinho dela. Mas, irmãos, ela faz um crochê lindo. Ela abençoa a igreja, ela abençoa a obra do Senhor na maneira dela. Como Deus não vai ser com ela? Como Deus não vai fazer o que ela precisa, conceder o que ela necessita, irmão? A irmã Osirene tem dificuldade, e ela sabe disso. Grandes coisas o Senhor fez por ela, e por isso ela está alegre, servindo a esse Deus maravilhoso, né, irmã Osirene? Está aí também quietinha, nós sabemos, mas quando ela abre a boca, o Senhor fala com ela, fala conosco. Louvado seja o nome do nosso Deus, e eu estou muito feliz. Amém. Muito feliz porque o Senhor em nenhum momento me deixou só. Em nenhum momento ele se apartou de mim, ainda que eu seja infiel para com ele. O Senhor ele tem estado comigo todo o tempo da minha vida, como está com vocês todo o tempo da vida de vocês. Nós devemos orar uma pelas outras. Eu oro pela minha mãe biológica, eu oro pelos meus irmãos, minhas irmãs, eu oro pelo meu pai biológico, eu oro por todos, irmãos, entregando eles na mão do Senhor. Késia está comigo, Ana Késia, todos sabem meu coração como é.
né? Nós somos explosivos, mas nós amamos todo mundo ao mesmo tempo. Aleluia! E se eu não amar, irmãos, como é que eu vou amar o meu Deus? Como é que eu vou amar esse Deus, irmãos? Ele está lá no céu, eu não vejo. Mas nós já tivemos muita experiência com o Senhor Jesus. Né, Tess? Já tivemos muita experiência com esse Deus maravilhoso que nós temos. Não temas, em momento nenhum, não te assombres, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Tessia, até aqui o Senhor me deu. Amém. Se eu passar daqui, é do meu coração, da minha fala, e eu não quero, né? Amém. Eu louvo esse Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a rica oportunidade. Muito obrigada por essa oportunidade que vocês me deram nesta manhã. Não temas, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Estava aqui meditando. O que aconteceu, irmãs, é que a gente estava seguindo uma agenda e houve um imprevisto, né, com a nossa agenda. A Kézia hoje precisou ir trabalhar. E ontem, eu conversando com Kézia me falou assim, vê se Silvânia, que agora ela está em casa, vê se ela pode. E eu pensei que ela já estava dando aula, mas aí eu mandei mensagem para ela e ela pôde nos atender e estar aqui conosco. E eu fiquei meditando assim, que às vezes a gente pensa que a gente é um encaixe, né? Mas não é o momento que Deus separou, né? Às vezes a gente determina de uma forma, mas Deus já tem determinado de outra forma. Às vezes a gente planeja de um jeito, mas Deus, ele já tem planejado de outro jeito. Então, a gente é grata a Deus, né, pela vida da irmã Silvânia que está aqui conosco. E tudo, a gente vê que tudo acontece no tempo de Deus, né? Existe um tempo que ele permite que a gente se ocupe demais, né, com as coisas materiais. E existe o tempo que ele dá um basta e diz, agora é para mim que você vai trabalhar, né? E eu lembro que uma vez eu virei para a Ana Kézia e falei, esse tempo que você está aí sentada fazendo crochê, ouvindo mensagens, né, e podendo se dedicar muito à obra de Deus, é um tempo que ele separou para que você esteja assim, né, porque ela trabalhava e de repente ficou sem emprego e enviava currículo, e ela deve estar ouvindo, e depois se ela quiser contar melhor para vocês... E ela enviava currículos e ela não conseguia nada, mas ela estava lá no crochê dela e toda vez que eu chegava lá, ela estava sentada na sala fazendo crochê ou no quarto dela e ouvindo mensagens, testemunhos e pregações. Era um tempo para ela se alimentar, se edificar, né? Porque dali Deus ia, né, fazer algo novo e Deus tem o tempo de preparo, né, para tudo. E quando a gente lê, não temas, pois estou contigo, não tenha medo, pois sou teu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só que coisa linda que Deus faz com a gente. Por que temer, né? Como diz o louvor do nosso tema, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. E às vezes as nossas emoções, né? O nosso psicológico, a nossa fé, até mesmo a nossa fé, ela fica às vezes se rastejando. Eu estava conversando essa semana com os adolescentes que a lição deles está falando sobre fé. E às vezes a nossa fé ela rasteja, mas ela ainda está ali, né? Porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E é a fé que nos leva próximos de Deus, né? E é através da fé que Deus vai nos abençoar, né? Como eu vou dizer que eu tenho fé se na minha dificuldade eu estiver desesperada, né? Se eu achar que não tem mais jeito, eu vou estar desqualificando o poder de Deus sobre a minha vida. Então, muitas vezes é necessário a gente passar por momentos de provações, tempestades, tribulações, seja lá o que for, né? Mas é necessário que a gente permaneça com a nossa fé, né? E não temer, porque o mesmo Deus que antes providenciou todas as necessidades ao povo de Israel e à sua descendência, é o mesmo Deus que tem o mesmo poder e está conosco até hoje. Eu quero saber se alguma das irmãs tem algo para compartilhar com a gente também.
Paz do Senhor, irmã. Amém. Fico muito feliz pela Silvana ter voltado, né, irmã Silvânia, porque ela... Nunca me esqueço do dia que ela falou que nós éramos parecidas, né, irmã Silvana? Eu ainda falei assim, não sou, não. Mas, na verdade, nós somos umas parecidas com as outras, nós somos ligadas em espírito umas com as outras, que falamos, somos santos como Jesus, né? As pessoas costumam falar, não sou santa, não. É sim, a Bíblia diz, sermos santos igual eu sou santo. Então, quando temos essa união, essa alegria dentro de nós, como a irmã Silvana tem, eu também tenho isso, é Deus que deu isso a gente. Tem pessoas que nos julgam por essa nossa alegria, essa nossa vontade, essa nossa esperança, essa nossa felicidade de estar sempre sorrindo. O choro está dentro de nós, mas a alegria, ela jorra, ela explode, ela é maior do que todas as tristezas que passamos durante a nossa jornada. E isso é muito bonito e lindo, irmã Silvana, porque eu também vi nas suas redes sociais o seu tempo de passeio, o seu tempo de trabalho fora, o seu tempo de estar mais unido com o seu marido, esse tempo que Deus te deu. Né? Mas como a pastora Tessa falou assim, ei, Jesus chega e faz assim, ó, bora, já fez o que tinha que fazer nessa vida, já te dei coisas boas que você nunca imaginou passar, ir, viajar e conhecer, mas agora chegou a hora do meu cajado te pegar e te preparar para fazer a obra. Comigo também está sendo assim. Eu já estou 1 ano já sem trabalho e eu creio e tenho a certeza que é a determinação de Deus, o trabalhar dele, mesmo que seja árduo para a gente, porque não é fácil a gente falar aquilo que está na Bíblia, conviver com aquilo. Que é o Senhor que vai nos sustentar, que é o Senhor que vai nos direcionar. E todo dia nós temos que acordar e dormir sabendo que as contas vão ser pagas, mesmo não tendo condições financeiras, né? E vai chegar a provisão da dispensa farta, quando a gente não tem mais para onde se calçar financeiramente, mas o Senhor, Ele cuida dos seus. O Senhor cuida daqueles que é fiel a Ele. O Senhor cuida daqueles que, quando temos que murmurar, nós estamos alegres. O Senhor nos capacita espiritualmente quando estamos debaixo da destra do Pai. E cada dia mais, irmãs, vão apertar mais. Cada dia mais eu vejo a vida de nós cristãos sendo mais apertadinha. Nós estamos sendo confrontados nesse mundo terreno, né? Porque a nossa guerra ela é espiritual e nós estamos vendo nitidamente a palavra do Senhor se cumprir. Nós estamos verdadeiramente fazendo parte da história, a história sendo cumprida na época da criação do mundo. Nós estamos tendo o privilégio, como os antigos profetas tiveram, para que a palavra de Deus seja contínua em nossa vida. E Paulo diz em Romanos 8, aqui no capítulo 8, né, no versículo aqui, 24, que ele fala da esperança. Né? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como espera. Então, o que está acontecendo nas nossas vidas? Nós não vemos a esperança. Porque se nós vemos, olharmos para a esperança, já não faz efeito em nós. Mas a esperança que é a nossa, de Cristo Jesus, que é espiritual. E nós só sentimos a presença dele se estivermos em comunhão espiritual com o Pai. Então, é essa esperança, irmãs, que a gente tem que firmar nela. Uma esperança que nós não vemos, mas que nós não tenhamos dúvida do que Deus irá fazer em nossas vidas. Aleluia. Na dúvida que nossos filhos serão salvos, que o nosso casamento vai ser blindado, e Deus irá mandar, porque Deus ainda manda o nosso maná.
como na travessia do deserto, que o povo era um povo ruim, um povo que via nitidamente o que Deus fazia, mas ele era um coração fechado diante das dificuldades. Andavam pelo deserto e nada. Viram o maná, viam a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, mas não se comprometiam com a palavra. E eis que estamos no tempo, irmãos, que temos que nos comprometer com a Bíblia Sagrada. E realmente, como o tema nos diz, não temas, porque o Senhor estarei contigo em todo o tempo, eternidade, toda eternidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus é fiel, né? E é por essa fidelidade dele que nós não devemos temer nem o que pode nos fazer a carne, nem o que pode nos fazer o homem, nem o que pode nos fazer as adversidades, os conflitos. Não devemos temer. E hoje, não temer é ir na contramão do mundo, porque hoje todo mundo vive com medo, né? E a gente poder dizer que não temeremos é uma coisa que vai assim, talvez além da realidade de muitas pessoas, né? Mas só quem conhece Cristo, o que ele já fez, só quem conhece o amor de Deus, o que ele já fez e o cuidado que ele tem conosco é que entende, né? Por que nós não devemos temer. Mas vou aproveitar o tempo então, como eu estava falando, né? Que a gente vai às vezes na contramão daquilo que é normal, né? O mundo temer, né? O mundo se deprimir, né? O que a gente tem visto por aí, as pessoas entram em depressão, têm crise de ansiedade, devido aos temores, né? Que esse mundo tem trazido, né? Sobre as nossas vidas. Mas falando sobre o cuidado de Deus, eu até estava comentando com Silvânia que o meu irmão, ele tem 48 anos, né? Ele é 3 anos mais velho que eu. Quando ele nasceu, o médico informou para minha mãe que ele tinha um problema no coração e que ele precisava fazer uma cirurgia. Essa cirurgia seria em São Paulo, há 48 anos atrás. A gente no interior do Rio de Janeiro, eu nem era nascida, mas minha mãe no interior do Rio de Janeiro, lá em Campos, e essa cirurgia deveria ser feita em São Paulo, e era uma cirurgia que não dava garantia de retorno, né? Era uma tentativa, e o médico falou para ela, a senhora pode correr o risco de fazer a cirurgia nele, e ele pode viver ou não, ou a senhora deixa ele viver até o tempo que o corpo dele aguentar, porque esse problema ele vai viver até os 12 e no máximo 18 anos, se ele não fizer a cirurgia. E aí a minha mãe, que já conhecia esse Deus, né, que tira de nós o medo, a minha mãe, ela falou pro médico, eu vou entregar ele nas mãos de Deus. E assim ela fez. E o meu irmão, eu me lembro, né? E aí passou o tempo, eu nasci, eu me lembro que ele criança, a gente ia para casa da minha avó e ele caminhava um determinado trecho da estrada, porque era longe, a gente tinha que andar bastante a pé. Ele se cansava, ele ficava roxo, ele tinha que sentar, descansar, tomar fôlego. Depois a gente continuava, né, na nossa caminhada. E assim ele viveu por muito tempo, só que a minha mãe nunca soube explicar pra gente o que ele tinha, né? O médico explicou pra ela que alguma coisa não estava no lugar, no coração dele, estava no lugar trocado, e a gente, criança, a gente pensava assim, que ele tinha o coração invertido, né? A gente pensava isso. A gente falava assim, ele tem o coração do outro lado, a gente falava pros outros, mas não era isso não. E aí passou-se o tempo, gente, olha... O meu irmão, ele jogava futebol com esse problema. Quando ele cansava, ele parava, descansava, depois voltava para o campo e jogava de novo. Ele namorou, casou, trabalhou, andava de bicicleta e os anos foram passando. E esse tempo de 18 anos também passou e ele está vivo até hoje. Só que quando foi... E a gente perguntava para ele, né? Você já sabe o que você tem no seu coração? Ele falou assim, é sopro. Ele falava, né? Porque nem ele sabia
o que ele tinha. E aí, quando foi uns 15 dias, ele passou mal, desmaiou na rua, ele estava pedalando, ele desmaiou. Aí socorreram ele, chamaram meu outro irmão, levaram ele para o hospital, chegou lá, fez exame de glicose boa, pressão boa, tudo bom, mas aí o meu irmão falou, ele tem problema de coração. E o médico perguntou, qual o problema? Meu irmão, não sei. E aí, encaminharam ele para o cardiologista, ele foi, fez todos os exames. E aí o médico pegou os exames, olhou para ele e perguntou, como você está vivo até hoje? Você tem 48 anos? E ele falou, tenho. Você é casado? Sou. Você tem filhos? Tenho filhos e netos. E como você está vivo? O médico perguntou para ele. Ele falou, doutor, não sei. Eu sei que eu estou vivo. O médico falou para ele, olha, o seu problema era para você ter um tempo de vida de no máximo 18 anos. Se você fizesse um tratamento, você poderia viver até 40. E você não poderia ter feito atividades de brincar na infância, você não poderia casar, você não poderia ter tido filhos, porque qualquer esforço fecha uma das suas veias, que joga o ar para o seu pulmão, o oxigênio, eu não sei termos, né, técnicos, mas impediria o seu pulmão de fazer a troca necessária, né, para o seu organismo, troca de gás, de sangue. E você, nesse desmaio que você teve, você poderia ter tido outros e você poderia ter morrido em um deles. Você não poderia ter feito nada disso. Ele falou assim, mas eu não sabia, eu achava que eu tinha sopro no coração. Aí o médico falou, você tem tetralogia de Fallot, é uma doença que são 4 problemas em um. E o mais interessante, né, o que mais surpreendeu o médico foi o seguinte. Quando ele estava sendo gerado no ventre, a veia aorta dele se deslocou do lugar que ela deveria estar e subiu para uma parte onde ela não tem função nenhuma. Nesse momento que isso acontece, o coração não teria como ser bombeado pelo sangue. E o que o médico falou? O médico, né, evita falar que foi Deus. Mas ele falou, a sua natureza fez um buraco no seu coração e esse buraco funciona com a mesma utilidade da veia aorta. Ele disse que foi a natureza que fez. Foi Deus que fez. Dentro do próprio ventre, Deus já é assim, Deus é engenheiro, né? Ele nos criou, ele sabe a arquitetura do nosso corpo. Se não vai funcionar desse jeito, vai funcionar de outro. E ele viveu até hoje, até os 48 anos, desse jeito, com esse buraco no coração, que não pode ser fechado, porque ele faz a função da veia aorta. E o médico falou, se você fizer uma cirurgia hoje, teu cérebro não entende mais que o seu organismo vai trabalhar de outro jeito. O seu cérebro entende que seu organismo trabalha assim. Então, Deus desenvolveu no organismo dele uma nova forma do coração dele trabalhar, né? Porque Deus é médico, é cirurgião, e tudo que a gente deixa aos cuidados de Deus, né? Quando o médico detectou esse problema no coração dele, não havia possibilidade de fazer essa descoberta ainda, que o coração dele tinha um buraco, né? Mas o médico sabia que ele tinha um problema por causa dos batimentos diferentes e etc. Então, o que eu entendo do cuidado de Deus também é para ele mostrar para a gente que se a gente não depender dele, não adianta a gente ter recurso, né? E a minha sobrinha, quando ela me contou tudo isso, ela falou assim, tia, quando meu filho morreu, né? Que ela perdeu um filho de 6 anos, quando meu filho morreu, eu desacreditei de Deus. Ela era cristã, batizada, estava na igreja, e ela saiu, abandonou tudo, porque ela culpou Deus pela perda do filho dela, né? E ela falou, quando meu filho morreu, eu culpei Deus, eu perdi a fé, eu desacreditei de Deus, eu não entendia por que Deus permitia certas coisas, mas quando o médico falou isso para o meu pai na minha frente, eu entendi que o meu pai é um milagre de Deus. Então, assim, às vezes as coisas acontecem na nossa... Meu irmão nunca passou mal nesses 48 anos de desmaiar na rua, mas eu vejo como uma permissão de Deus
para que esse milagre fosse visto, né, e fosse relatado, né, de uma forma ou de outra, o médico, querendo ou não dizer, foi relatado pela medicina, né? Um homem que está há 48 anos com um buraco alternativo no coração que ninguém sabe quem fez, porque foi feito pelo próprio Deus para que ele pudesse viver. Eu falei para ela, Deus cuida da gente e tudo que acontece é pela permissão dele. O seu pai não tinha possibilidade de vida e está vivo até hoje. O seu filho tinha todas as possibilidades de vida e Deus levou, porque a vontade dele prevalece e a gente não entende, mas ela é boa. Ele sabe o que faz, né? E ela falou, não, tia, agora eu entendo isso. Então eu glorifico a Deus, porque às vezes as situações parecem adversas, mas lá na frente elas vão dar pra gente um entendimento do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto muito, irmãs, de falar sobre o cuidado de Deus, porque eu sinto esse cuidado, eu acredito que as irmãs também sentem esse cuidado nos mínimos detalhes. A única coisa que atrapalha a gente de sentir os cuidados de Deus é a gente murmurar, não saber esperar, viver reclamando, né? E viver tentando comparar nossa vida com a vida do outro. A vida do outro não é melhor que a nossa, a vida do outro não tem menos problemas, são coisas diferentes, né, do que a gente vive. Então, eu aproveitei, né, o tempo para dar esse testemunho, porque eu até falei para ele, Ralfinho, o dia que você vier aqui, vou ver se a gente consegue um tempo para você dar esse testemunho na igreja. Ele falou assim, não, Deus me livre, maior medo de microfone. Mas, enquanto eu puder falar, eu vou falar, porque o mesmo Deus, né, que deixou ele viver, que deu energia para ele namorar, ser pai, cuidar dos filhos, dos netos, jogar futebol sem poder. O médico falou, você não pode fazer esforço, porque dentre esses 4 problemas, uma das veias ela é muito fechada. Então, quando você faz esforço, ela vai inchar, você vai ficar sem ar e vai desmaiar, sendo que isso nunca aconteceu, porque foi Deus que foi dando a ele possibilidade de viver, né? Então, eu falo, mesmo Deus, meu filho, que deixou você viver 48 anos, ele pode deixar você viver mais 48 anos. É ele que está te dando a vida. É ele que está cuidando do seu organismo, ele que cuidou do seu coração. Então, nós não temos o que temer mesmo, né? Diante da nossa adversidade, que a gente possa não temer e entregar nas mãos de Deus, né? E eu sei que às vezes é difícil a gente entregar nas mãos de Deus e não fazer nada, mas foi isso que a minha mãe fez. Ela entregou nas mãos de Deus, e eu me lembro que a única vez que o meu irmão ficou internado não foi por causa do coração, foi por causa de hepatite. Ficou internado, o coração não interferiu em nada, nunca ficou internado por causa de uma gripe ou de outro problema qualquer, porque Deus estava cuidando, né? Em todos os momentos da vida dele. E aquilo que o médico disse que ele não podia fazer, ele fez, né? Aquilo que o médico disse que ele não poderia ter vivido, ele viveu, né? E hoje ele é um homem, um pai de família, um avô. E ele mesmo fala, eu sou um milagre na mão de Deus, eu sou um milagre na mão de Deus. Que bom, né? Quando a gente reconhece que nós somos um milagre na mão de Deus. E assim como eu, você, sobreviventes de tantas trajetórias, também somos milagres na mão de Deus. E nós não devemos temer o que vem pela frente, porque a gente pode trazer à memória aquilo que já passou e que Deus nos deu vitória naquilo que já passou também, né? Para a gente não temer, é só trazer à memória quantos milagres Deus já fez, né? Quantas formas Ele já cuidou de nós. Não vou temer, porque Ele continua cuidando, né? É o Deus que vai prover de novo, né? Não devemos temer. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.